Bom, pessoal, eu construí essa planilha na tentativa de demonstrar para vocês como que nós podemos conferir o juro que nos repassam quando a gente contrai aqueles empréstimos, financiamento de veículo, empréstimo bancário, um carnê de uma loja. Normalmente falam que é uma determinada taxa. Quando a gente vai conferir, tem uma alegre surpresa que a taxa que estão nos passando é uma outra. Depois que você reclama, aí eles vêm com uma história que tem o IOF, que tem um seguro, que tem o CET, o custo efetivo total, é um outro. Só que se você não reclama, já era. E para você também, o que adianta se tem tudo isso? Na verdade, te falaram que é uma taxa e é outra. E já era, né? Mais uma vez vai sobrar para o consumidor, né? Então vamos lá. Aqui na primeira eu vou procurar o valor da parcela. O que é isso? A gente sempre trabalha com algumas variáveis, né? Nesse caso aqui nós temos o valor financiado, a taxa e o número de parcela. Se eu for financiar R$ 2.000 numa taxa de 2% em 6 parcelas, qual será o valor da parcela? Não é mesmo? Para isso aqui nós vamos utilizar uma função que chama igual pagamento, igual PGTO. Tá? Aqui eu vou abrir um parênteses. Depois que eu abro o parênteses, eu posso chamar esse assistente de função aqui, que ele ajuda a gente a construir a função, fica mais fácil. A taxa, eu vou pegar aqui, qual que é a taxa? 2%. O número de período. O NP é o número de parcelas que você está parcelando, que você está fazendo o seu financiamento. Nesse caso aqui, 6 parcelas. O valor presente é o valor que você vai financiar. 2.000. O valor futuro é se vai sobrar um resíduo no final. Não vai, zero. O tipo, o 1 é quando é um valor lógico, pagamento no início do período 1. Se tivesse uma entrada, nesse caso não tem, a gente põe zero. Na verdade, quando o valor futuro não tem resíduo e quando não tem entrada, não precisa nem colocar zero, que quando a gente não coloca, ele já sabe que é zero, a fórmula já entende que é zero. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui 6 parcelas de 357,05. Agora vamos fazer aqui uma outra, onde a gente vai... Qual que é esse aqui? Ó? Eu tenho a taxa, eu tenho o número de parcelas e eu tenho o valor da parcela. Nesse caso, eu estou procurando qual que é o valor que eu vou receber. Qual o valor que eu estou financiando? Qual é o valor principal? Então aqui nós vamos usar o valor, VP, que é o valor presente. VP. Abro um parênteses, chamo o assistente. A taxa, qual que é a taxa? 5%. Qual que é o período que eu estou fazendo isso, que eu estou parcelando, financiando? 10 parcelas. Qual que é o valor do pagamento? 357. O valor futuro é zero. Não precisa colocar, eu tinha avisado ali, certo? Ok, então ele vai falar, se você pagar 10 parcelas de 357, o seu valor presente vai ser 2.757. Se a gente mudar aqui para 2%, certo? E eu mudar aqui para 6 parcelas, ele vai dar os 2.000 aqui, tá vendo? Só fiz isso só para a gente conferir. Ó. O mesmo se eu pagar 3, aqui nós sabíamos o valor financiado e estava descobrindo a parcela. Aqui nós temos a parcela, o número de 6, 2%, e deu o mesmo 2.000 aqui. Agora aqui nós vamos procurar a taxa. Então nós temos um valor financiado, vamos repetir aqui o mesmo 2.000, o número de parcela 6, e o valor da parcela menos 357,005. Ele vai dar o mesmo 2%. Essa aqui a função é a taxa. Ele vai pedir o número do período, que é o 6, o valor do pagamento, que é o 357, o valor presente e o restante nós não precisamos preencher. Tem um caso aqui que é quando você pega um valor e não vai ter nenhum pagamento e nós vamos devolver daqui, nesse caso aqui, 6 meses, que é o valor futuro, tá? Igual VF. Vou chamar a função, qual que é a taxa? Nesse caso, 5%. O número do período, 6. Pagamento, eu não vou pagar nada. Se você colocar um pagamento aqui de 200, ele vai amortizar.
6 meses de 200, mas nesse caso, por exemplo, eu não vou pagar nada, eu vou devolver o capital daqui a 6 meses, ou vou resgatar, sei lá, o valor presente é os 5 mil. E o tipo é 0 ou nada, porque não vai me dar nada na entrada. Aí ele vai dizer, ó, daqui a 6 meses você vai resgatar R$ 6.700. Eu deixei um emulador aqui de uma HP na internet. Você pode digitar aí emulador de HP 12C. Você está numa loja comprando um carro e a pessoa fala para você que a taxa é 12% e você que a taxa é 2%, 1,90 e fala para você, ó, 50 parcelas de X e você quer conferir. Seria esse caso aqui, né? Você quer saber se a taxa que eles estão fazendo para você é realmente aquela taxa. Então, a primeira coisa que você faz é limpar o registro dela. Você clica no F e clica no CLX. Então, vamos usar para a gente descobrir a taxa. Então, vamos imaginar que você está financiando R$ 50 mil. 50 mil no Enter. Você troca o sinal, porque é um desembolso. Ele tem que ficar negativo. E o que é isso aqui? É um valor presente, certo? Então, PV, Present Valor, certo? O inglês aí foi bom, né? 50 mil. Eu vou financiar esses 50 mil em 36 parcelas. 36 é o que? É o N, é o período. 36 no N. Numa taxa de 2%. Ou então vou esquecer a taxa. 36 parcelas de R$ 2.000. Você quer conferir a taxa. 36 parcelas de R$ 2.000. 2.000, Enter, PMT. E eu vou solicitar qual é a taxa. A taxa de 2,12. Então, através dessa função, você consegue conferir no ato se a taxa que o rapaz, o financiador, alguém lá, o agente ali, falou para você é real. Essa HP você acessa gratuitamente em qualquer hora ali, certo? Ou então ao contrário, né? Você pode fazer o contrário. Então, se ele falou para você que a taxa seria um 2%, quanto que teria que dar isso daqui? Qual seria o valor da parcela? F, limpar. Então vamos lá, R$ 50 mil. Agora nós vamos fazer qual? Eu quero descobrir qual é o valor da parcela, né? Então vamos fazer essa daqui. Eu tenho R$ 50 mil, troco o sinal. Os 50 mil é PV, certo? 2 é a taxa, que é o I, que nós apertamos agora para poder localizar. 36 é o N, que é o período, e vamos pedir o PMT. Se a parcela que eu tinha colocado aquela hora de 2.000, na verdade a parcela é de 1.961,64. Certo? Agora aqui nesse caso, que nós vamos procurar o valor financiado. F, Clear. Eu apaguei aqui, mas acho que a gente lembra, né? 1961,64. A gente vai colocar isso como PMT. O 36 é o número de pagamentos, o 36 é o N. 2 era a taxa. E qual que é o PV? 49.999,93, porque tinha algum quebradinho ali, que é os 50 mil que nós estamos procurando. Tá certo? E tem essa outra aqui de 5 mil, que a gente vai fazer ela agora. R$ 5.000. Enter, troca o sinal, é o PV. A taxa de 5%. 5 no I. O prazo de investimento, 6. O que é 6? 6 é o N, o período. PMT, não tem PMT, é 0 no PMT. E eu vou chamar o FV, 6.748, que é o mesmo número que está aqui. Tá bom, pessoal? Agora tem uma tabelinha que eu deixei preparada aqui, que é para aquelas pessoas que têm um comércio
e eles têm funcionários, e o funcionário não sabe, não tem a mínima ideia de como mexer na HP, nem na internet, não tem esse treinamento que parece simples, mas não vai conseguir colocar ali o PV ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente pode utilizar um coeficiente. Você dá uma tabelinha para a pessoa e ela só vem aqui e multiplica por aquilo que está ali. Por exemplo, se eu for vender um valor em 8 vezes, eu venho aqui e multiplico. Você previamente falou para ele, olha, se eu vou cobrar uma taxa aqui de 3% ao mês, e eu vendo no máximo em 12 parcelas. Então, se eu for vender no máximo em 12 parcelas, cobrando 3%, então se a pessoa for comprar 12 parcelas, ele vai vir aqui, ó, eu estou comprando 3 mil reais. Qual é o valor da parcela? Então eu vou pegar os 3 mil reais, é igual aos 3 mil, e vou fazer vezes esse coeficiente aqui, ó. Ele vai falar, olha, vai dar 12 de 301,38. Ele não precisa saber fazer nada, não precisa conhecer matemática financeira, não precisa fazer nada. Ele vem aqui e faz. Então aqui nós fizemos 3 mil em 12 parcelas numa taxa de 3%. Nós podemos vir aqui e falar aqui, ó, 3 mil em 12 parcelas numa taxa de 3%. 301,39, tá vendo? 301,39. Então fica fácil aqui de ser utilizado fazendo isso. E como que a gente fez isso? Não é mesmo? Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui é feito. Vamos lá. A gente usa o valor como... Isso aqui eu não usei para nada, né? Eu só usei como exemplo, tá? Isso aqui é só para dar um exemplo de multiplicar o coeficiente. A gente faz aquela forma do valor presente usando o R$1 como coeficiente, e faz para uma parcela, para duas parcelas, para três parcelas. Então a gente vem aqui e coloca assim, ó, igual PGTO, certo? É igual a taxa é o 3%, o número de período é o que está aqui do meu lado, porque depois eu vou querer o de baixo. O valor presente é R$1. E o valor futuro e o tipo eu não preciso, é só fechar aqui. Se eu fechar, aqui ele deu, ó, se eu vender R$1 com uma taxa de 3%, é só multiplicar por 1,03, não é mesmo? Agora, se eu multiplicar, eu quero depois eu vou copiar essa fórmula aqui para baixo. Vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Não apaguei nada. Vamos lá, vou copiar uma aqui para baixo. Essa fórmula está errada. Por quê? Conforme eu arrastei para baixo, aqui, ó, vocês percebem que o R$1 está no B3, tá vendo? Qual é a taxa? B4. Qual o valor? Aqui, ó, ele usa o B4, o A10 e o B3. O A10 está aqui. O único que eu quero que mude é esse, o A10, A11, A12, e aqui ele mudou, B5. Então nós temos que prender fixar aquele que a gente não quer que muda. Para quem não sabe, esse primeiro dólar, ele fixa tanto a coluna como a linha, que é o que nós queremos no momento. Se eu desse um outro, ele só fixou a linha, aqui só fixou a coluna. Mas no nosso caso, nós queremos os dois mesmo. Certo? É esse que nós queremos. Agora eu posso copiar. Porque agora ele fixou, ele só deixou o 11 aqui aberto, que é para duas parcelas, para três parcelas. Vou apagar tudo aqui, seguro o Shift, o End Down, deleta, clico aqui e seguro aqui, duplo clique aqui. Aqui ele deu um erro, porque como está zero aqui, ele não pode fazer a multiplicação.
Então nós vamos colocar uma fórmula aqui. Se erro, coloque 0. E agora eu vou copiar de novo, duplo clique aqui, faz para todo mundo. Certo? Certo. Agora, ele fez para 12 parcelas. Se eu colocar aqui, aqui eu fiz uma fórmula também. Eu vou mostrar para vocês o que é essa fórmula. Porque como que eu sei que ele parou em 12 aqui? Tá vendo? Se eu colocar aqui 30, é o número de parcelas que eu vou financiar, tá? Eu vendo um carro, eu faço até 36 vezes, tá? Você pode ver que ele preenche certinho o tanto que eu quero, né? Eu preparei ela até 120 vezes. Então, pode fazer até 120 vezes. Ela está preparada. Como que eu preparei isso? Eu vou deletar aqui para vocês verem. End down. Vou deletar. E vou fazer de novo. A primeira a gente coloca aqui o número 1. Certo? Na segunda eu vou falar igual se. É uma fórmula, eu vou dizer se este daqui mais um for maior que esse daqui, se a hora que eu somar o de cima com o número 1, acrescentar 1 no número de cima, for maior que aquele ali, põe 0. Se não, você pega o de cima e acrescenta 1. Beleza? Então ele vem aqui, eu vou pôr aqui 4. De novo, eu não fixei. O B5, que é onde está o número 4, tem que ficar fixo no dólar. Certo? Aí ele viu o que é e parou. Só que acontece quando eu copiar aqui, ó. Agora o 0 não é maior, então ele vai fazer de novo. Então, na verdade, eu tenho que pôr uma outra fórmula aqui. Se começar com 0, que o 1, o primeiro eu pus 1, né? Se a 10 for igual a 0, ponto e vírgula, você põe 0. Se não, você faz isso. Fecha o outro parênteses aqui. Entendeu? Então, agora não tem perigo. Agora ele vai dar 0 aí para... Agora, se eu colocar aqui 120, que eu preparei ela para 120, ele vai preencher o 120. Só que, como eu disse, eu preparei para 120. Se o engraçadinho vier aqui, depois eu dei de 135, ele não vai deixar, porque eu proibi que esse campo aqui receba algum número maior que 120. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em dados, validação, tá? Peguei aqui esse campo e coloquei uma fórmula E. Por que é o E? Eu estou usando duas variáveis aqui, duas verificações. É igual E. Abre um parênteses. Esse campo aqui tem que ser maior que 0, para não digitar um campo negativo. Aí vou dar um ponto e vírgula e vou falar, esse campo aqui tem que ser menor que 121, ou seja, até o 120. Tá certo? Dou um OK. Tá? Então a gente vai lá em validação. O permitido aqui tem que ser personalizado, porque às vezes vem ali qualquer valor, acho que vem padrão, coloca personalizado, uma fórmula, e você pode usar essa fórmula aqui. Pode usar vários, pode usar uma lista, pode usar, mas nesse caso que a gente está travando o número, é igual personalizado. E coloca a fórmula. Tá bom?